a dignidade, né, a independência de pensamento. Se você se lembra, há uma música antiga, você não era nascido, era que já, mas era muito pequeno, chamado Pesadelo, né, do Maurício Tapajós e do Paulo César Pinheiro. E ela diz: você corta um verso, eu escrevo outro. Você me pega vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. Se um muro separa, uma ponte une. Você prende meu corpo, eu solto minha mente. Aham. Você me faz escrava ou escravo, eu sonho, eu canto. Você impede que eu possa caminhar do jeito que desejo, minha mente faz isso. Eu não posso chamar os meus deuses pelo nome que a gente sempre deu, eu dou o nome dos teus, mas você não acaba comigo. Você escreve, corta, eu escrevo outro. Acho que esse é um valor, né? É uma possibilidade. Por isso que algumas ideias nos emocionam na arte, no cinema. Quando, né, a gente vê a história da libertação da Escócia e vê o Wallace gritando Freedom! Aham. Aquilo move energia na gente. Quando a gente vê o filme Um Sonho de Liberdade, né, aquilo mexe conosco. Eu acho que liberdade, não no sentido de fazer o que se quer fazer, mas, acima de tudo, fazer aquilo que impede que você não mereça existir. Aham. E assim, a gente talvez. Quando a gente pensa em liberdade, eu sou livre, por exemplo. Eu posso ser livre mesmo nesse sentido que você está falando. Se você me aprisiona, eu sonho, eu penso e por aí vai. Mas a gente, nosso modo de vida hoje em dia, a gente não é exatamente livre também, né? Se a gente for parar para pensar que, bom, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar uma porrada de coisa, portanto, eu preciso de uma atividade que me dê algum dinheiro para que tudo... Então, na maior, assim, pelo menos se você está vivendo em São Paulo dentro do sistema que a gente vive, liberdade é uma ideia um pouco... que a gente deveria parar para pensar se a gente realmente está sendo livre, no fim das Então, contas. no século XIX, um grande pensador alemão, Ó, Karl Marx, ele fez uma reflexão sobre dois reinos em que nós vivemos. Você e eu, qualquer pessoa. O reino da necessidade e o reino da liberdade. E ele introduziu um conceito que vale nisso que você está dizendo, Marx. Há uma diferença entre ser livre de e livre para. Para você ser livre para escolher, para decidir, você precisa ser livre da necessidade. Eu só posso ser livre para se eu for livre da carência, se eu for livre da falta de recurso. É claro que uma sociedade, ela faz com que você tenha que dar conta das suas necessidades para que você possa fazer escolhas sem a obrigatoriedade. Quando a questão é como é que você se sustenta para você poder fazer escolhas mais ampliadas, você precisa se libertar do reino da necessidade para chegar ao reino da liberdade. aham. Ora, eu tenho muito mais liberdade porque eu, Cortella, estou mais distante do reino da necessidade. Eu não tenho dificuldade para o meu aluguel, para a minha alimentação. Eu estou já distanciado do reino da necessidade. Eu estou mais fortemente no reino da liberdade. Mas aí vem um passo. Como humanidade, a frase "a minha liberdade acaba quando começa a do outro", ela é muito estranha. Eu também acho. Porque a frase central seria "a minha liberdade acaba quando acaba a do outro". Se algum ser humano não for livre, ninguém é livre. Se alguma criança adulta não for livre da fome, ninguém é livre da fome. Se alguma mulher não for livre da opressão, da discriminação, ninguém é livre. A minha liberdade não acaba quando começa o do outro. A minha liberdade acaba quando acaba a do outro. Ser humano é ser junto. E nesse sentido, né, você tem razão. Liberdade está conectada à noção clássica de você sair do reino da necessidade. Eu, Cortella, como disse, sou mais livre para escolher, para ir para onde eu desejar, para decidir, porque eu não tenho nenhum aprisionamento de ter que dar conta de ficar vivo no dia a dia. Aham. Eu posso ir além do sobreviver.
Eu tenho condição de viver. Ora, o que é que me cabe? Partilhar essa possibilidade. E eu vou te dar um exemplo último disso, né, dentro desse aspecto que eu gosto de falar sempre. Há uma diferença entre uma pessoa que é revoltada e aquela que é revolucionária naquilo que ela pensa. Quer ver o pensamento de um revoltado? Você citou a cidade de São Paulo, onde você e eu vivemos. Avenida Paulista, 6 horas da tarde, eu dentro de um busão lotado, chovendo, sem ar-condicionado, trabalhei o dia inteiro, estou em pé já há um tempão, as janelas estão fechadas por causa da chuva. Ao revoltado, olha e diz assim, que nojo. Um dia, nunca mais eu vou entrar no ônibus, um dia eu vou ter condição de jamais ter que fazer isso. Esse é um modo só revoltado. O que é um modo mais revolucionário? Que horror, isso é indigno. Eu preciso me organizar com outras pessoas para que isso não aconteça com ninguém. A primeira perspectiva é individualista. Nunca mais eu vou entrar num ônibus desse jeito. Eu quero que se exploda. Eu vou embora daqui, isso não vai acontecer comigo. A outra é, isso não pode acontecer comigo e com ninguém. Pois bem, cabe a quem já está, como é o teu caso e o meu, no reino da liberdade, ter uma ação na vida para que quem esteja ainda vitimado ou vitimada pelo reino da necessidade, que ele possa chegar também ao reino da liberdade. Isso não é uma função missionária, isso é uma questão de decência. Afinal de contas, de nada adianta, né? Como cantava, ninguém consegue ser feliz sozinho. Aham. Gostei, gostei. Bom, Jean, tem mensagem pra gente aí também? Tu vai dar o play, vai ser na caixa? Isso, vai ser na caixa. Tá bom. Então, dá-lhe aí. Vamos ver o que mandaram pra gente. Nossa, hoje eu aprendi, inclusive, etimologia de palavras. Aliás, otário. Você sabe que no Porto de Buenos Aires e de Montevidéu se fala uma gíria própria da malandragem, chamada lunfardo, que saiu das cadeias, e ele é uma mistura do italiano com o espanhol, e a palavra otário vem daí. Outra é bacana, que também é da Argentina para nós. É? A palavra otário foi pro Rio vindo da Argentina. Né? Entendi. Quando o Karnal veio aqui no início do ano, ele me ensinou uma palavra que é oligofrênico. Exatamente. E aí eu descobri que oligofrênico tem a ver com... pessoas estudam isso e existe uma classificação, uma delas é idiota. Isso. Né? Então, eu fui descobrindo coisas a partir... Então, obrigado pelo... Eu gosto disso. Eu tenho um livro com o Renato Giannini Ribeiro chamado Política para não ser idiota. Porque os gregos antigos, há 2.500 anos, chamavam de idiota a pessoa que só se interessava pela própria vida. Pela vida dele mesmo. Uhum. Porque id é próprio. Idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo. Então, quem olhava só para o próprio umbigo era entendido como idiota. Quem olhava para a vida da comunidade era entendido como político, porque se preocupava com a polis. Uhum. Se eu usar o grego, se eu usar o latim, é cidadão. Se preocupa com a cidade, né? E não só com ele. Mas é interessante, porque o Karnal, ele tem um conhecimento muito forte. Ele e eu temos um livro chamado Viver a que se Destina. Como é que é? Esqueci. O curso é Viver a que se Destina. Filosofia de vida existe. Mas é muito interessante. O Karnal é gaúcho de São Leopoldo e eu sou paranaense de Londrina. E até alguns anos, quando a gente se encontrava, nós somos amigos há muito tempo, ele brincava comigo dizendo assim, vocês do norte, porque paranaense sou. Até o dia que eu ganhei também o título de cidadão, né, de Porto Alegre, e agora não tem como mais ele falar, né? Vocês do norte. Viver a que se destina. Viver a que se destina. E assim, pra gente ir para as perguntas ali, professor, o que você acha como é que tá esse momento da filosofia, quando a gente, putz, eu não queria usar a ideia de despertar, porque parece meio pretensioso isso, mas como é que a gente, você acha que a gente está num momento melhor? Nós estamos num momento melhor para a filosofia, porque nós estamos num momento pior para a humanidade. A filosofia, ela
tem uma emergência, um vir-à-tona mais forte, quando as nossas agonias são mais intensas. A calma raramente gera filosofia. Assim como o apetite saciado impede a filosofia, ele favorece o sono. Aham. Né? Gostei. E, claro, uma das coisas boas é que quando você tem um tempo em que a agonia e a angústia te movem a se perguntar as razões, a filosofia pode vir à tona. Vez ou outra, quem é da minha área, a gente até alguns anos, e alguns ainda o fazem, a gente recusava ser chamado de filósofo, porque é muito pretensioso. Até hoje, vários colegas preferem ser chamados de professor ou professora de filosofia. E eu comecei a admitir essa ideia de ser chamado de filósofo já faz no máximo uns 15 anos, né? Porque ele tinha um ar um pouco mais sofisticado. E eu acho que isso não seria correto, a gente recusar uma terminologia que caracteriza uma atividade. O Clóvis de Barros Filho usa muito uma expressão dizendo que nós somos explicadores. Uhum. Né? E eu acho correto quando levanta essa percepção, porque há pessoas que se dedicam, por exemplo, no Brasil, à filosofia com muito mais intensidade sistemática do que eu. Eu me tomei como tarefa fazer uma divulgação, ampliar o acesso a esse tipo de pensamento. Uhum. Portanto, no campo estrito daquilo que é um filósofo ou uma filósofa, há pessoas que têm muito mais densidade do que eu. Isso não significa que eu não tenha importância naquilo que faço, porque aquilo que faço também é importante na filosofia, que é levá-la, né, de uma certa maneira, a um alcance maior. O mundo das redes sociais, aquilo que o Pedro Cortella acabou, né, organizando, ele fez com que houvesse uma amplificação da presença. A minha sala de aula, né, que ela era restrita, ela acabou se ampliando. Uhum. A Silmara Casadei lançou, em 2025, uma biografia ilustrada minha para crianças e jovens, claro que eu fico honrado, chamado Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo. Claro que o título é exagerado, mas é gostoso. O elogio bom é aquele que é exagerado. Né? E uma das coisas aí é exatamente a ideia da filosofia, nos 20 anos mais recentes, ter tido uma presença mais demandada. Não por acaso, do campo da filosofia clássica, aquela que mais está sendo difundida é o estoicismo. Uhum.